Imagine isto, o ano é 1842. O local é uma vasta plantação de cana-de-açúcar na terra quente e pesada da Louisiana. O ar em si parece denso, cheira a açúcar doce, terra molhada e uma tristeza oculta. Você é uma jovem escrava chamada Elara. Seus dias são longos e cheios de trabalho árduo. Suas noites são curtas e cheias de medo. Você observou seu mestre, Alistair Finch. Você viu seu rosto cruel. Você aprendeu cada linha dele. Você sabe todas as maneiras como sua boca pode se contorcer em um sorriso zombeteiro. Você sabe como seus olhos podem se tornar frios. Mas esta noite, você não vai apenas observar. Esta noite, você fará mais do que apenas lembrar. Esta noite, Elara o transformará em algo novo, algo terrível, algo para ser usado. Esta noite, Elara costurará o rosto de seu mestre em uma máscara. Esta é uma história verdadeira. É uma história nascida de uma dor profunda. É uma história de silêncio que se transforma em uma vingança chocante. E é uma história que o arrepiará até os ossos. É uma história que mostra o quanto uma pessoa pode suportar e o que acontece quando não pode mais suportar. Antes de continuarmos com este conto arrepiante, deixe um comentário abaixo. Diga-nos de onde você está assistindo. E se você quiser ouvir mais histórias esquecidas como esta, certifique-se de se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos ajuda a compartilhar essas partes importantes, muitas vezes sombrias, da história. A plantação Finch era um lugar enorme. Estendia-se como um gigante adormecido sob o quente sol da Louisiana. De longe, parecia um sonho. Campos de cana-de-açúcar alta e verde balançavam com a brisa. A casa principal erguia-se grandiosa e branca. Tinha pilares altos, tinha alpendres largos. Tudo parecia pacífico. Tudo parecia rico e bonito. Mas essa beleza era uma mentira. Era uma fina cobertura sobre uma ferida profunda e infeccionada. Para aqueles que lá viviam, essa beleza era uma piada cruel. Era uma imagem do céu construída sobre um solo de inferno. A própria terra parecia conter os ecos do sofrimento. O ar estava sempre pesado, não apenas com calor, mas com uma sensação de desesperança. Os sons da plantação eram como uma canção triste. O farfalhar da cana-de-açúcar, o estalo distante de um chicote, o zumbido baixo de vozes nos campos e, às vezes, os choros silenciosos na noite. Este era um mundo onde os seres humanos não eram verdadeiramente humanos. Eram propriedade, eram possuídos. Suas vidas não lhes pertenciam. Seus corpos não lhes pertenciam. Seus espíritos eram lentamente esmagados. O mestre Alistair Finch governava este lugar. Era um homem de poder, mas seu poder era construído sobre a crueldade. Ele tinha um rosto duro. Seus olhos eram da cor de pedras frias de rio. Nunca mostravam calor. Mostravam apenas julgamento. Ele gostava de ver os outros sofrerem. Ele gostava de deixar as pessoas com medo. Ele gostava de caminhar pelos campos. Observava os trabalhadores dobrarem as costas sob o sol. Um sorriso cruel frequentemente brincava em seus lábios. Este sorriso era pior do que qualquer chicote. Era um sinal de seu coração frio. Mostrava que ele não sentia nada pela dor deles. Sentia apenas seu próprio poder. Sua esposa, a senhora Elisa, era de um tipo diferente de cruel. Era fraca, era frágil. Frequentemente tinha dores de cabeça. Raramente saía da casa grande. Ela via a crueldade do marido. Ouvia os choros,
mas não fazia nada, apenas desviava a olhar. Seu silêncio era como outra corrente. Acrescentava ao peso que oprimia a todos. Ela pode não ter segurado o chicote, mas sua aceitação silenciosa permitia que o chicote caísse. Ela aperfeiçoou a arte de não ver, não ouvir, não se importar. Isso a tornava, à sua própria maneira, tão má quanto. Ou talvez até pior. Elara era jovem, mal tinha 20 anos, mas seu espírito parecia antigo. Seu corpo parecia muito mais velho do que era. Ela trabalhava na casa. Seus dias começavam antes do sol mostrar seu rosto. Seu trabalho terminava muito depois de a lua estar alta. Ela limpava os grandes cômodos, cozinhava os pratos ricos, servia as refeições ao mestre e à senhora. Suas mãos estavam sempre ocupadas. Eram calejadas e ásperas. Seus pés estavam sempre em movimento. Doíam de caminhar sem parar em pisos duros. Mas Elara tentava manter uma pequena parte de si escondida. Uma parte que ainda era dela. Ela frequentemente pensava em pequenas lembranças. Lembranças do canto suave de sua mãe, antes de sua mãe ser levada. Lembranças da risada brilhante de sua irmãzinha, Clara. Essas lembranças eram como pequenas faíscas. Brilhavam na prisão escura de sua mente. Eram as únicas coisas que a impediam de se quebrar completamente. Eram pequenos confortos, pequenas esperanças, mas mesmo estas eram frequentemente esmagadas pela dura realidade de sua vida. O mestre Finch tinha uma maneira especial de atormentar Elara. Ele frequentemente a chamava ao seu escritório. Gostava de observá-la. Ele a fazia ler livros. Ele sabia que ela não sabia ler. Ele ria dos erros dela. Sua risada era um som áspero e alto, fazia sua pele arrepiar. Seu rosto estava sempre mudando, de um sorriso de desdém a um sorriso falso e zombeteiro. Cada olhar era uma arma. Cada olhar tinha como objetivo fazê-la sentir-se pequena. Ela aprendeu a ler o rosto dele. Ela aprendeu o que cada pequeno movimento de seus lábios significava. Cada franzir de sua testa. Cada mudança em seus olhos. Cada olhar significava mais dor, mais vergonha. Os olhos dele estavam sempre observando-a. Eles a julgavam, eles a odiavam. Faziam-na sentir-se como se fosse nada, menos que nada. Ele gostava de ficar muito perto dela. Ele a forçava a olhar para o rosto dela. Ele queria que ela visse o poder dele. Ele queria que ela visse sua própria impotência. Ele dizia a ela o quão inútil ela era, quão feia, quão estúpida. Ele dizia essas palavras com aquele sorriso cruel, o sorriso que mostrava que ele gostava de machucá-la. Essa observação constante, esse julgamento constante, fazia-a sentir-se como uma marionete. O próprio rosto dela tornou-se uma máscara de sofrimento silencioso. Ela nunca deixava seus verdadeiros sentimentos transparecerem. Elara tinha apenas uma alegria verdadeira. Sua irmã mais nova, Clara. Clara tinha apenas 10 anos. Tinha um rosto doce. Era rápida em sorrir. Seus olhos eram brilhantes e cheios de vida. Elara cuidava de Clara como uma mãe. Elas tinham apenas uma a outra neste mundo cruel. O vínculo delas era um conforto secreto. Uma força secreta. Quando podiam, elas compartilhavam pequenos momentos. Um sussurro silencioso na cabana escura. Um olhar compartilhado de compreensão. Esses momentos eram raros, mas eram preciosos. Eram duas pequenas luzes em um mundo muito escuro e perigoso. Elara vivia para Clara. Clara era sua razão para continuar. Seu último elo com algo bom, algo humano. Então, num dia escaldante de verão, o mestre Finch fez um anúncio. Disse que precisava de dinheiro
Disse que o preço do açúcar estava baixo. Ele ia vender Clara, vendê-la para um plantador de açúcar no Mississippi, um lugar conhecido por seus brutais engenhos de açúcar. Um lugar onde os escravos raramente viviam muito. Um lugar onde o trabalho esmagaria uma menina pequena como Clara. Elara ouviu as palavras. Elas a atingiram como um golpe físico. Ela sentiu o ar sair de seus pulmões. Ela caiu de joelhos. Ela implorou a ele. Ela chorou. Lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto. Ela ofereceu-se para trabalhar mais, para fazer qualquer coisa que ele pedisse, para tomar o lugar de Clara, mas o mestre Finch apenas a observava. Ele tinha aquele sorriso no rosto, o sorriso cruel e conhecedor, o sorriso que dizia: eu sou seu dono. Eu sou dono de tudo o que você ama. Sua dor me traz prazer. Seus olhos eram frios, como lagos congelados no inverno. Não mostravam misericórdia, nem sentimento. Ele apreciava o sofrimento dela. Ele apreciava o seu implorar. Ele a viu quebrar, e ele sorriu. Ele se afastou, deixando Elara chorando no chão. Ele a deixou com nada além do gosto de poeira e lágrimas amargas. Clara foi levada na manhã seguinte. Elara ouviu seus choros. Ouviu-os desaparecer lentamente na distância. Foi como se um pedaço de sua própria alma fosse arrancado. Uma parte vital dela morreu naquele dia. Elara não chorou mais. As lágrimas haviam secado. Não havia mais água dentro dela. Uma frieza se instalou em seu coração. Mas não era apenas tristeza. Era algo mais. Algo duro e afiado. Algo perigoso. O sorriso cruel do mestre Finch permaneceu em sua mente. Foi gravado ali, como uma marca em sua carne. Aquele sorriso foi a última coisa que ela viu de sua irmã. Era o rosto de sua dor. Era o rosto do mal absoluto. Depois que Clara foi levada, Elara estava diferente. Seu corpo ainda se movia. Ela ainda fazia seu trabalho na casa grande. Ela ainda cozinhava. Ela ainda limpava. Ela ainda servia. Mas por dentro, uma enorme mudança havia ocorrido. A velha Elara, cheia de tristeza e esperança silenciosa, havia sumido. Uma nova Elara nasceu, uma feita de pedra fria, uma feita de fogo silencioso. Ela observava o mestre Finch agora, mas não com medo, nem com tristeza. Ela o observava com novos olhos, olhos que o viam de forma diferente. Olhos que o viam como uma coisa a ser desfeita, uma coisa a ser refeita. Ela estudou o rosto dele, ela estudou cada parte dele, as linhas profundas ao redor da boca, a maneira como sua testa franzia quando ele estava com o rei, Iva, a maneira como seus lábios se torciam quando ele dava aquele sorriso horrível e cruel. Ela estudou o formato do nariz, a curva do queixo, a maneira como sua mandíbula se apertava quando ele proferia palavras de ódio. Cada detalhe. Ela estava fazendo um mapa em sua mente, um mapa do rosto dele. Ela o conhecia melhor do que o seu próprio. Ela o conhecia melhor do que ele mesmo. Ela começou a colecionar coisas, pequenas coisas úteis. Uma faca de cozinha pequena e afiada. Não a faca grande de açougueiro, mas uma pequena faca de legumes, linha fina e resistente do cesto de costura no quarto da senhora Elisa. Uma agulha especial e minúscula, uma com uma ponta muito afiada. Ela escondeu bem essas coisas, sob uma tábua solta no chão de terra batida de sua pequena cabana. Ela as escondeu onde ninguém jamais olharia. Passou as noites pensando.
planejando. A cada dia, seu plano se tornava mais claro, mais frio, mais preciso. Seu silêncio não era mais um sinal de medo. Era um sinal de um propósito profundo e terrível. Os outros escravos perceberam uma mudança em Elara. Viram seu silêncio se aprofundar. Viram seus olhos. Pareciam distantes, como se ela estivesse olhando para algo muito longe, algo que só ela podia ver. Eles mantiveram distância. Sabiam que algo havia se quebrado nela. Sabiam que algo novo e duro havia se formado em seu lugar. Um novo tipo de resolução. Um novo tipo de força. Uma força nascida de muita dor. Se você ainda está conosco, comente máscara abaixo. Diga-nos se você consegue imaginar uma raiva tão profunda e silenciosa crescendo dentro de uma pessoa. Uma raiva tão quieta, tão forte, que pode levá-los a fazer o impensável. Seus pensamentos importam. A noite chegou. Era uma noite escura. A lua estava escondida por nuvens pesadas e baixas. O ar estava denso de umidade. Cheirava a terra úmida e chuva iminente. O mestre Finch tinha bebido vinho demais. Tinha comido comida demais no jantar. Tinha rido alto demais de suas próprias piadas cruéis. Ele dormia profundamente em sua cama grande e macia. Roncava alto. O som enchia a casa silenciosa. Ele não sabia que a morte o estava observando. Ele não sabia que o julgamento havia batido à sua porta. Elara moveu-se como um fantasma. Seus pés descalços não faziam barulho nos pisos polidos de cipreste. A casa grande estava silenciosa. Apenas o som de grilos lá fora e a respiração pesada e bêbada do mestre Finch. Ela alcançou a porta do quarto dele. Estava ligeiramente entreaberta. Uma fina faixa de luz vinha de uma lâmpada ainda acesa e baixa ao lado de sua cama. Ela empurrou a porta suavemente. Não fez nenhum som. Ela ficou de pé sobre a cama dele. A pequena faca brilhou fracamente em sua mão. Estava fria, estava pronta. Ela olhou para o rosto adormecido dele. Na luz fraca, ela ainda podia ver aquele sorriso cruel. Mesmo em seu sono, sua boca parecia manter um traço dele. Ela sabia que esse sorriso devia ser tirado. Este rosto devia ser dela. Devia ser remodelado. Renascido. Ela não o matou primeiro. Esse não era o plano dela. Ela queria que ele sentisse, que soubesse o que estava acontecendo, que entendesse. Ela se inclinou perto do ouvido dele. Ela sussurrou o nome de sua irmã Clara. Um som suave e arrepiante no quarto silencioso. Então, com um movimento lento e cuidadoso, ela pressionou a pequena e afiada faca. Não na garganta dele, mas na pele do rosto dele. Ela começou a cortar. Começou ao redor da linha do cabelo. Depois, ao redor das orelhas, pelas bochechas, ao redor da boca. Ela trabalhou com uma calma terrível, como um açougueiro habilidoso preparando carne com cuidado, ou uma costureira cuidadosa cortando um tecido fino. A lâmina estava muito afiada. A pele se desprendeu. Fez um som suave e úmido. Um som que assombrará a noite para sempre. Um som que falava de carne sendo separada do osso. O mestre Finch acordou. Seus olhos se abriram abruptamente. Estavam arregalados de confusão no início. Então, ao ver o rosto de Elara, completamente desprovido de emoção, um terror primal o dominou. Ele tentou gritar, mas não conseguiu. Apenas um gorgolejo saiu de sua garganta. Sua boca já estava sendo cortada. Ele não conseguia se mover. Ele só podia sentir. Ele só podia observar Elara. Ele viu o rosto dela.
Estava calmo, estava vazio de sentimentos. Não mostrava raiva, apenas um propósito terrível e fixo. Ele sentiu seu próprio rosto sendo tirado, pedaço por pedaço. Sentiu o ar frio onde sua pele estivera. Ele morreu lentamente. Seus olhos estavam bem abertos. Eles encaravam o teto. Eles viram seu próprio rosto ser removido, vendo-o se tornar uma coisa nova. Para Elara, ele morreu não pela perda de sangue, mas pelo puro, insuportável horror de tudo aquilo. De seu próprio rosto sendo levado pela pessoa que ele chamava de propriedade. Quando seu rosto foi completamente removido, Elara o segurou em suas mãos. Estava quente, estava molhado, estava fino. Era como um estranho e macio pedaço de couro. Ela olhou para ele. Ela viu toda a crueldade nele, todo o poder que ele um dia possuíra. O sorriso zombeteiro, os olhos frios. Mas agora era dela. Ela o havia pegado. Ela o levou para sua cabana, para seu lugar secreto, debaixo da tábua solta do chão. Ela acendeu uma pequena lâmpada. Sua chama projetava sombras dançantes nas paredes. Ela encontrou sua agulha e linha. Ela começou a trabalhar. Limpou a pele cuidadosamente. Esticou-a suavemente. Então, com pontos pequenos e cuidadosos, ela começou a moldá-la. Costurou as bordas, fez buracos para os olhos, para a boca. Trabalhou a noite toda, até a primeira luz suave da madrugada aparecer pelas frestas das paredes de sua cabana. Ela trabalhou até que o rosto do mestre Finch não fosse mais apenas pele. Era uma máscara de seu rosto cruel, uma máscara de sua terrível vingança. Na manhã seguinte, um empregado doméstico encontrou o mestre Finch. Seu corpo era um horror. Seu rosto havia sumido. O empregado gritou. Os gritos rasgaram a manhã silenciosa. Acordaram toda a plantação. O caos irrompeu. A senhora Elisa, ao ver a cena, desmaiou. Os feitores procuraram. Procuraram por toda parte. Encontraram Elara em sua cabana. Ela estava sentada silenciosamente em seu pequeno banco. A máscara estava em seu colo. Estava terminada. Estava perfeita. Parecia exatamente com o mestre Finch, mas estava vazia. Era oca. Ela exibia um olhar calmo e conhecedor em seu próprio rosto. Ela não ofereceu resistência. Ela não ofereceu palavras. Apenas silêncio. O julgamento foi rápido. Não foi justo. Eles a chamaram de demônio. Um monstro. Um animal selvagem. Gritaram palavras raivosas para ela. Mas Elara não falou. Não se defendeu. Apenas ficou sentada ali. Seus olhos fixos em nada. Ou talvez em tudo. Sua mente estava longe. Muito além do alcance deles. Sua punição foi rápida e brutal. Ela foi condenada a ser enforcada publicamente, diante de todos, para dar uma lição, para amedrontar os outros, para impedir que qualquer outra pessoa jamais pensasse em um pensamento tão terrível. No dia de sua morte, Elara caminhou para a forca. Sua cabeça estava erguida. Seus passos eram firmes. Ela não mostrava medo em seu rosto. Seu silêncio era um desafio. Foi seu último ato de poder. Perguntaram se ela tinha alguma última palavra. Ela balançou a cabeça lentamente. Seu silêncio foi seu sermão final. A corda foi colocada em seu pescoço. A alçapão abriu-se. Seu corpo caiu. Balançou por um momento. Então ficou imóvel. Mas seu espírito não estava imóvel. Sua história tinha acabado de começar. A história de Elara não morreu com ela. Espalhou-se como fogo selvagem. Foi sussurrada nas cabanas dos escravos.
foi cantada em canções secretas e codificadas. Ela se tornou uma lenda, um fantasma de vingança. A história da escrava que costurou o rosto de seu mestre em uma máscara tornou-se um conto arrepiante. Um aviso aos cruéis. Uma promessa de justiça sombria aos que sofrem. Para os escravizados, ela era um símbolo, uma vingadora sombria. Ela mostrou que mesmo os mais fracos podiam revidar. Mesmo diante de um poder terrível, um espírito podia se erguer. Para os mestres, sua história trouxe um medo frio e rastejante. Eles olhavam para seus próprios rostos no espelho. Olhavam para seus próprios escravos. Perguntavam-se se seus escravos os observavam de perto demais. Perguntavam-se se outra Elara andava entre eles. A plantação Finch tornou-se um lugar de pavor. Logo, foi abandonada. Ninguém queria viver lá. A casa grande desmoronou. Seus grandiosos pilares ruíram. Os campos ficaram selvagens. A natureza a recuperou. Mas o espírito de Elara permaneceu. Dizem que em noites escuras e úmidas, você pode ouvi-la sussurrar o nome de Clara. Você pode sentir um olhar frio, um olhar de uma máscara de pele, uma máscara de justiça. Sua história nos lembra de uma verdade sombria. Quando os humanos são levados ao limite, quando sua dignidade é arrancada, quando seus entes queridos são tirados deles, então algo pode se quebrar por dentro, algo pode ceder. E às vezes, essa coisa quebrada se torna muito perigosa. Torna-se uma força que nada pode parar. Torna-se uma lenda aterrorizante. Uma lenda que vi para sempre nas sombras da história. Uma lenda costurada de dor e sangue. Elara encontrou justiça? Ou ela se tornou um monstro em seu ato desesperado? O que você pensa sobre sua escolha final e horrível? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. E se esta história te arrepiou, se te fez pensar sobre o verdadeiro custo da crueldade humana, por favor, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Ajude-nos a manter vivos esses sussurros sombrios da história, para que nunca sejam esquecidos, para que nunca se repitam.